Quero inicialmente parabenizar mais uma vez o senador Jorge Viana pelo seu pronunciamento. E antes de fazer o meu, quero registrar também de antemão uma posição do Partido dos Trabalhadores acerca de informações que estão circulando de que esse Senado, cedendo às pressões de um grupo de deputados e do presidente da Câmara, estaria disposto a votar essa semana a proposta de emenda constitucional da reforma política que constitucionaliza o financiamento empresarial para as campanhas eleitorais. Quero dizer que não há qualquer hipótese de o PT concordar com esse procedimento, de aceitar qualquer acordo para eliminar os interstícios e de aceitar que essa chantagem política venha a dobrar o Senado Federal. Se os vetos não forem votados hoje, serão votados na semana que vem. Já são mais de 6 meses que eles estão esperando para serem votados. Por que é que agora nós vamos ceder aos caprichos do presidente da Câmara para votarmos aqui o financiamento empresarial? Sua Excelência, o presidente dessa casa, que tem se postado de forma absolutamente correta no cumprimento do regimento e dos acordos políticos, pode contar com o nosso apoio para não ceder a essa chantagem. E se resolver concordar, terá a nossa oposição mais firme. Mas eu gostaria de utilizar meu espaço na tribuna, nesta tarde, para prestar o meu reconhecimento em nome de toda a bancada do PT no Senado ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, que encerra um brilhante período à frente daquela pasta onde está desde fevereiro de 2014. Tive também a oportunidade de comandar aquele ministério como integrante do PT de 2003 a 2005, assim como o nosso companheiro Alexandre Padilha comandou muito bem aquele ministério de 2011 a 2014, e sou testemunha dos imensos desafios impostos a quem assume com seriedade e dedicação como fez Quioro. A sua saída se dá num momento de redesenho do primeiro escalão do governo federal, em que os espaços políticos ocupados pelos partidos da base aliada no Congresso são redimensionados em função da conjuntura e da representatividade de cada um. Quem demonstrou sobejamente ao país suas competências e seu compromisso com a saúde pública e tem um currículo exemplar como o de Quioro, não deixa um ministério diminuído ou humilhado, como querem fazer parecer com essa história de que ele teria sido demitido por telefone. Isso não é verdade. É mais uma mentira que tentam disseminar para agredir ao mesmo tempo a presidenta Dilma e o ministro Quioro. A saída do ministro foi precedida na semana passada de uma longa conversa com a presidenta da República, na qual ela expôs detalhadamente as circunstâncias da reforma ministerial e a eventual necessidade de abrir mais espaço para os aliados na composição do governo. Arthur Quioro tem uma larga vivência política e jamais foi alheio a essas circunstâncias e ao fato de que cabe à presidenta da República nomear e exonerar os titulares dos seus ministérios. De forma que a conversa telefônica havida ontem entre a presidenta e o ministro Quioro foi apenas para que ela dissesse que, de fato, não havia como fazer diferente, que não fosse aquilo que ela já tinha antecipado ao ministro na semana anterior. Portanto, é de absoluta má-fé tentar caracterizar a saída do ministro como uma demissão por telefone. Nesses 20 meses que passou no comando do Ministério,
Presidente, eu peço a Vossa Excelência que me arrume o tempo de líder, porque eu não falei nem 2 minutos, essa campainha já tocou 2 vezes. Quioro não deixa um ministério... Nesses 20 meses que passou no comando do Ministério da Saúde, Arthur Quioro não fez mais do que engrandecer o projeto implementado pelos governos do PT para o país no sistema público de saúde. Com o presidente Lula, demos início à consolidação do SUS como a maior política de inclusão social na saúde do planeta. Tive a honra, como ministro, de implantar programas fundamentais para a população que hoje, mais de 10 anos depois, são referência no atendimento à população, como o SAMU, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Criamos as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento e aumentamos sensivelmente os investimentos feitos pela União. Em 2002, ano imediatamente anterior à chegada de Lula à presidência da República, a União gastava em valores corrigidos 49,1 bilhões de reais para a saúde. Em 2013, uma década depois, esses investimentos saltaram a 87,1 bilhões, um crescimento de 77,4%. Foi na minha gestão, como ministro da Saúde, que passamos a aplicar corretamente a emenda constitucional número 29, levando a que os gastos nominais desse setor fossem efetivamente corrigidos pela variação nominal do PIB, o que não acontecia no governo anterior, quando os investimentos sempre ficavam abaixo do previsto na lei. Vigendo a emenda constitucional número 29, que impôs redução na participação da União face a estados e municípios, a queda foi de apenas 7,8% nos últimos 3 anos do governo Fernando Henrique, ao passo em que, em 10 anos do PT, a redução nessas receitas não passou de 7,4%. Nos nossos governos, os repasses em favor dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aumentaram em 4 vezes, passando de 15,8 bilhões de reais em 2003 para 69,5 bilhões em 2014. Aumentamos em 49% os repasses aos hospitais filantrópicos, os chamados recursos de incentivo à contratualização dessas entidades, que cresceram 555% de 2010 a 2014. Nesse mesmo período, os investimentos em atenção básica se elevaram em 105%, e os recursos sobre o piso básico variável, que pagam as equipes de saúde da família, aumentaram de 6 bilhões para 11 bilhões de reais entre 2011 e 2014. No que diz respeito aos genéricos, elevamos a média de 137 registros anuais, que era o que havia entre 2000 e 2002, para 248 por ano em 2014, a média é 81% maior do que quando o programa começou. Aumentamos em 14 vezes as receitas de ressarcimento do SUS, que pularam de 23 milhões de reais em 2003 para 336 milhões em 2014. Ao mesmo tempo em que cresceu a incorporação de novos medicamentos e procedimentos, 114 apenas nos 2 últimos anos. E esse quadro tende a uma expressiva melhora no futuro, quando agregarmos aos crescentes investimentos na área os royalties vindos do pré-sal, como foi decisão da presidenta Dilma, e o incremento patrocinado pelas emendas impositivas destinadas à saúde. Aliás, essa é outra razão pela qual o PT se opõe frontalmente ao projeto do ex-ministro da Saúde, senador José Serra, do PSDB, que vai abrir as portas para a alteração do regime de partilha do pré-sal, porque acreditamos
que, além de entregar uma riqueza dos brasileiros ao capital estrangeiro, essa medida a garantia de uma educação e uma saúde de melhor qualidade assegurada às próximas gerações de brasileiros. E fizemos tudo isso. É importante registrar, sem a CPMF, tributo que o PSDB criou e do qual muito se beneficiou e que ele mesmo ajudou a derrubar em uma manobra política para prejudicar os governos do PT. Não posso deixar de ressaltar também aqui o Mais Médicos, uma criação do ministro Alexandre Padilha, e que se tornou um dos mais importantes da história desse país, continuado e reforçado pelo ministro Quioro. Lançado em 2013 pela presidenta Dilma, esse programa passou pelos ataques mais torpes da oposição, que tentou impedi-lo a todo custo. Foi vencida não só juridicamente, mas... Eu vou concluir já, presidente. Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Foi vencida não só juridicamente, mas também pela vontade da população brasileira, que manifestou um apoio massivo ao programa. Esse programa, muito bem manejado e ampliado por Quioro, elevou assistência na atenção básica, fixou médicos em regiões com carências profissionais. Já são mais de 18 mil médicos trabalhando em mais de 4 mil municípios e 63 distritos indígenas, beneficiando mais de 73% das cidades brasileiras. Há ainda investimentos constantes e sólidos na infraestrutura e na formação profissional. O governo investe 5,6 bilhões de reais em construções, ampliações e reformas de 26 mil unidades básicas de saúde e 1,9 bilhão de reais para construções e ampliações de 943 unidades de pronto atendimento às UPAs. Já as medidas relativas à expansão e reestruturação da formação médica prevêem a criação até 2017 de 11.500 novas vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para formar especialistas até 2018. Concluo dizendo, nós reconhecemos os imensos desafios que ainda temos pela frente para darmos à saúde pública brasileira um padrão bem melhor do que o atual. Mas dia a dia, ao longo desses últimos 12 anos, temos feito um esforço monumental para transformar o maior sistema público de saúde, de acesso e cobertura universais do planeta e maior política de inclusão social da história do Brasil em algo à altura das aspirações de todos os brasileiros. Nesse sentido, quero mais uma vez prestar minha homenagem ao ministro Quioro, que conclui sua missão à frente do Ministério da Saúde, deixando ao Brasil seu valoroso esforço e incansável trabalho, e a certeza de que ainda exercerá papel muito importante, não só na política de saúde, mas na política de todo o nosso país. Quero deixar também a minha solidariedade, a minha homenagem a todos os que formam a sua equipe, muitos deles que formaram a minha equipe quando fui ministro da Saúde. E podem ter certeza que, apesar do pouco tempo passado à frente desse ministério, as marcas que ficaram serão para sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe pelo exagero do tempo. Obrigado.